Bem-vindo. Isso que você está vendo nesse exato momento é uma runa de madeira com bordas arredondadas de forma retangular. É a runa Ferru, que foi gravada com temperatura. Eu estou mostrando porque eu me dei conta que seria mais conveniente, antes de mostrar as tiragens de runas, uma forma econômica das pessoas produzirem suas próprias runas. E é algo que eu quero proporcionar nesse vídeo. Materiais facilmente encontrados, com paciência e persistência e esforço, é claro, você poderá produzir excelentes runas, que não deverão em nada a runas encontradas em sites e lojas por aí. Serão necessárias algumas ferramentas. São ferramentas simples. Por exemplo, uma ferramenta para corte da madeira. Pode ser uma serra cegueta, mas vai ser necessário. Uma serra e um estilete, por exemplo, também vai ser necessário. Canetas e lápis também é muito útil para riscar as runas antes da gravação. Rolha e clipes de papel. E também alguns alicates pequenos são necessários para entortar e cortar os arames dos clipes. E lixas grossa e média para desbastar as arestas das runas. Depois pode-se dar até um acabamento com uma lixa mais fina ou pintura, por exemplo. Bom, esse aqui é o motivo pelo qual eu digo que essas runas são acessíveis e não são tão difíceis de se fazer. Para você que não pode se retirar até uma mata, procurar os galhos, tem essa opção. Isso são esses apoios de panela, são fáceis de se encontrar e são feitos de tabletes presos por arame. Se você reparar, eles são de um tamanho muito bom, muito aproximado para uma boa runa. Outra opção é essa aqui, é o mesmo apoio para panelas, porém esse é feito com pequenas madeiras que você pode descolar, tá vendo? E serrar em pedaços menores, criando eles assim em tamanhos próximos do material do primeiro exemplo. Se você reparar, eles têm ainda a questão das arestas, que devem ser desbastadas. Você pode adiantar esse trabalho retirando com estilete. Ela já dá uma pequena ajuda na parte da lixa, que é retirado com a lixa grossa. Você remove todas as arestas e deixa ela com essa forma. E por fim, aqui a runa já desbastada, já gasta com a lixa, ela fica toda arredondada. Aqui mais uma para mostrar. E uma vez ela estando já com as bordas bem arredondadas, ela recebe então a lápis mesmo, o desenho da runa. E o próximo passo já é a gravação, que vai ser com um arame quente, na verdade. O resultado final é muito próximo do obtido com o pirógrafo. Como o pirógrafo é um equipamento um pouco caro, podemos usar essa solução alternativa. Só é necessário cuidado, é claro, vamos mexer com fogo e com ferramentas cortantes. Então, chegou a hora de fazer o nosso gravador. Ele será feito com clipes e uma rolha. O que nós vamos fazer? Nós vamos desmontar esse clipe e transformá-lo numa forma que ele possa cobrir uma das seções da runa com uma de suas dobras, vamos dizer assim. Vou transformar ele numa espécie de letra L, aonde terá um cabo que será preso à rolha. E sua extensão final será a parte que é exposta ao fogo e fica em temperatura.
é necessário que se coloque o cabo com bastante força na rolha, ele fique firme, pois ele pode ficar girando na hora de gravar, então a runa pode ficar mal gravada. Aqui eu corto uma parte excedente e medimos então mais uma vez com o desenho da runa, praticamente do tamanho. Só é necessário retirar mais um pedaço pequeno. E já temos a seção vertical da runa Ansus que iremos gravar. Vamos deixar ele um pouquinho mais reto com esse segundo alicate. Algo que eu achei útil é dar um pequeno ângulo no fim, para que não fique somente esse L. Esse pequeno ângulo pode facilitar a gravação. E está pronto. Vamos fazer um pequeno teste. A haste ficou um pouco longa. Vamos retirar um pequeno pedaço da haste. E com a ajuda do alicate, e um pouco de força, colocamos então a parte do clipe na rolha e ficou pronta. Fazemos o mesmo processo para a parte menor da runa. E agora é a questão de paciência. Você pode fazer isso, obviamente, utilizando o fogo de um fogão. Esquenta até mais rápido e é mais prático. Aqui no vídeo eu estou utilizando uma vela para mostrar que também é possível. Claro que demora um pouco mais e é bom saber. Forma fuligem nas primeiras vezes. Então, é recomendável você ter um pedaço de madeira para testes, pois essa fuligem ela engana um pouco a vista, ela suja com carvão a runa e ela vem de uma proteção que o metal do clipe tem. Essa proteção, quando ela é posta no fogo, ela queima e ela forma essa fuligem. Então você deve fazer esse processo de teste umas 2, 3 vezes até que você tente gravar a primeira vez. E tenha em mente que sim, poderá ocorrer erros e isso é totalmente normal. Agora, com a segunda ferramenta, eu faço a seção menor da runa Ansus. Valendo lembrar que é necessário paciência e persistência e, por favor, não se chateiem com isso, pois todo o trabalho de esforço ele faz parte da confecção de itens mágicos. Isso é importante. Não é uma questão de dificuldade, é uma questão de respeito pelo que se está fazendo, pelas suas crenças, pelos materiais empregados. Então, as coisas bem feitas são assim, elas são difíceis de se obter e acrescente o fato que é você mesmo que está produzindo. Terminado, aqui temos a nossa runa Ansus
produzida de uma forma bem econômica. Você não precisa produzir todas as suas runas no mesmo dia, isso pode se tornar cansativo. Você pode criar um regime no qual você faz durante um mês, por exemplo, uma runa por dia. Isso pode se tornar algo muito interessante, com uma experiência mágica, onde você, durante um longo processo, você reflete e aprende diariamente sobre as runas. A ferramenta acrescentou apenas que eu faria uma terceira no caso de fazer, por exemplo, a runa Feorf, para fazer a seção menor da runa. Eu posso acrescentar ainda um acabamento final, que eu vou colocar aqui apenas com opção, vai ser feito a título de curiosidade, que seria pintar as runas. Aqui eu estou mostrando um frasco de betume da Judéia, onde eu vou desajeitadamente pintar a runa e em seguida vou utilizar esmalte vitral branco para a pintura da runa em si. Valendo lembrar que existem alguns rituais em pinturas das runas, onde é dito que algumas pessoas utilizavam o próprio sangue no desenho das letras. Isso vai ser mencionado mais vezes futuramente, quando falarmos novamente de tiragem de runas. É muito provável que as pessoas queiram saber se há rituais na retirada dos materiais da natureza. O que eu posso dizer é que sim, há, e que também não podemos dar total confiabilidade nesses rituais. Se eram assim que os vikings faziam, ou os druidas, ou os xamãs, pois os livros eles passaram por interpretações subjetivas, então pode ser que alguns rituais tenham sido modificados ao gosto do escritor do livro em si. Então a pessoa pode se sentir à vontade para modificar, vamos dizer assim, os seus rituais, desde que, é claro, não venham a ser muito incoerentes. Seja na retirada de pedras da natureza, galhos, na reciclagem de madeira, tudo é válido. Tem apenas ciência de que a produção de um item mágico é também um trabalho mágico em si. Crê-se também que durante a produção das runas elas eram imbuídas de propriedades mágicas através do Galdr, que eu já comentei em outros vídeos, seria uma espécie de mantra com o fonema da runa em si. No caso, eu estou pintando a runa Ferru. Se eu estivesse no meio do processo mágico, seria imbuída nesse momento de um mantra produzido pela pronúncia da runa Ferru de forma sonora. Isso é claro, só um exemplo. O Galdr seria a pronúncia alta enquanto se mentaliza as propriedades da runa Ferru, que no caso seria a runa do gado ou a runa da fortuna. Valendo lembrar que a runa da fortuna, do dinheiro e da propriedade é a Ferru, porque era um dos itens mais práticos de negociação que haviam entre os vikings naquela época. Mas isso vai ser dito novamente quando finalmente tivermos o vídeo sobre a runa Ferru em si. E agora eu vou mencionar um pouco sobre diferentes materiais úteis para a fabricação de runas. Aqui temos algumas sementes. As sementes são muito práticas e muito bonitas, mas como ela é algo produzido pela natureza, saibam que ela atende os quesitos da natureza, ou seja, reagir aos elementos conforme a sua programação biológica. As sementes, quando elas entram em contato com a umidade, elas perdem vamos dizer, camada de proteção externa para começar a germinar. Então, runas feitas de sementes têm esse problema. Se molhar, estraga. Então, elas têm que ser sempre mantidas secas.
Do contrário, elas perdem a camada mais fina externa. No caso, ela perde um pouco o brilho, ela começa a descamar. Além disso, se você pintar ou se você fizer uma ranhura, ela pode oferecer um acabamento diferente, mas também efeitos diferentes. Feito uma ranhura, é uma abertura por onde a umidade pode acabar entrando na semente. Aqui abaixo temos as conchas. As conchas também são muito bonitas, porém um pouco difíceis de trabalhar. Você pode utilizar, por exemplo, tinta. No caso dessas, eu montei um jogo completo em Futhark com runas de búzios, mas elas foram feitas em ranhuras através de uma retífica manual. Aqui eu tenho contas de vidro, também são muito práticas, é um material fácil de se encontrar, porém tem que se utilizar uma tinta como verniz vitral. Porém, até isso tem um pequeno problema. Como o vidro é muito liso, o verniz ele pode se descolar por atrito. Elas vão ficar guardadas e elas podem bater uma na outra, fazendo com que o esmalte descasque. Aqui temos as nossas pedras, que é um dos itens mais usados e mais cobiçados. No caso, são pedras de bronzita e uma obsidiana. São bonitas, mas são difíceis de gravar. São necessários uma retífica manual também, ou podem ser pintadas diretamente. Mas o problema da fixação da tinta persiste. Elas podem soltar se ficarem em atrito. E para gravar em profundidade com ranhuras são necessárias ferramentas especiais e afiadas. Por fim, temos as nossas runas produzidas através do nosso exemplo, runas de madeira. São simplesmente madeiras serradas em algum formato, úteis para a gravação de runas e gravadas através de temperatura, no caso gravadas com algum tipo de brasa ou metal quente. E aqui por fim, uma cortiça. Eu não separei essa cortiça pela constituição do material em si, mas pelo fato da forma de ser um disco. Me incomoda em especial as runas em forma redonda, porque com a runa retangular eu só posso retirá-la em duas posições, em pé ou invertida, de cabeça para baixo. Já em forma de disco, eu posso retirar a runa deitada ou inclinada. Isso me incomoda um pouco. Não é obrigado, é claro, as pessoas podem ter sim suas runas redondas, isso é uma coisa particular minha. Mas no caso de materiais em forma de disco, eu costumo cortar as laterais para que eles fiquem com uma forma mais, vamos dizer assim, próxima de um retângulo. Isso pode ser feito de uma forma, caso te incomode também, riscando as laterais do disco e se cortando as laterais. Como isso aqui é uma cortiça, eu posso cortar com estilete e foi separado pela constituição do material simplesmente pela questão do exemplo e porque é fácil cortar com estilete, porque é uma coisa que eu queria mostrar para vocês. Bom, aqui está a runa já com as laterais cortadas. Vocês podem reparar, ela tem um formato agora mais próximo do retangular. Aqui estão as laterais cortadas. Uma runa assim eu provavelmente atiraria ou em pé ou de cabeça para baixo, né? Vamos dizer assim. O famoso efeito de runa invertida. É um exemplo, né? Como eu disse, você não é obrigado a usar esse formato de runa. Você usa as runas no formato que quiser. Temos até mesmo cartas que são cartas de runas. Embora eu creia que elas sejam mais úteis para o aprendizado que para a aplicação prática. A questão da vela que eu coloquei é por uma questão também ritualística. Caso você opte por esse método com a produção de suas runas definitivas, o que não tem nenhum problema, não está errado. Se você quiser, você pode utilizar. E se você quiser, você pode adicionar a quantidade que quiser de processos mágicos
a vela seria uma opção, por exemplo, a representação do elemento fogo para gravar as runas. Porque eu sei que as pessoas querem saber se na retirada da madeira da floresta existe algum ritual. Alguns consideram sim que seja um ritual, que se gire em torno da árvore 3 vezes, que o galho deve ser vivo para algumas pessoas. Outras pessoas dizem que não, que eles preferem o galho retirado do chão. Outros também consideram até mesmo a parte do corte da madeira como um processo mágico. Também a questão da pintura, de um óleo que você pode utilizar para aspergir sobre as runas no processo mágico, simbolizando um dos elementos. Tudo isso é opcional e agrega valor ao resultado final de suas runas. Se você quer utilizar um galho ou uma madeira que seja redonda ou cilíndrica, como um cabo de vassoura, essa aqui está como exemplo. Se você cortar na diagonal, como está aqui, você vai obter então uma peça ovalada, que você vai obter também um resultado na retirada igual ao da retangular. Você vai retirá-la em pé ou invertida. Provavelmente não a tiraria deitada. E, pessoal, o vídeo acabou ficando bem longo, então eu me despeço de vocês e espero que possam produzir suas próprias runas. Me despeço e até breve.